Efésios 5, a partir do versículo 15, diz o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E aí ele continua: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor com o coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma passagem riquíssima para nós. Tem aqui profundos ensinamentos. E eu creio que se você abrir o coração para Deus agora, você vai receber estes ensinamentos. Em primeiro lugar, que o versículo 15, ele diz assim, vamos repetir, né? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Na Almeida Corrigida, essa versão aqui, que é uma versão bem mais clara, né? É a nova versão transformadora. Também tem a NVI, que é muito... tem uma linguagem do dia de hoje, né? Então, uma linguagem bem mais clara. E na Almeida Revista, tanto na corrigida como na atualizada e na nova atualizada, né? Ele diz: veja diligentemente como andais, ou como viveis. Ou seja, ele está falando para você observar sua maneira de viver. Ele está nos orientando a analisarmos a nossa forma de viver. Vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não como loucos, mas como sábios. Não como imprudentes, mas como prudentes. Então a primeira pergunta é: qual é a sua maneira de viver? Como é que você vive? Qual é a forma que você está vivendo? Né? De que forma você está vivendo? Qual é o seu estilo de vida? É a primeira pergunta para nós neste momento. Qual é o seu estilo de vida? Tem sido um estilo de louvor e adoração ao Senhor? A sua maneira de viver adora a Deus? Ou você tem vivido de forma descontrolada, de forma louca, insensata? Como você vive? Como você está vivendo? Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. O nosso maior problema nos dias de hoje é que sabemos aproveitar muito pouco os nossos dias. Perdemos constantemente o nosso tempo com preocupações que não nos levarão a lugar nenhum. Perdemos constantemente o nosso tempo preocupados com coisas que não nos acrescentarão nada. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: quem de vocês, por mais que estejam ansiosos, é capaz de acrescentar um fio de cabelo ou aumentar a sua altura
Nós não temos poder de acrescentar nada em nossa vida por meio da ansiedade, por meio do descontrole. Repito lá, ó. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos. Tem muita gente descontrolado. Tem muita gente vivendo de forma descontrolada, de forma louca, cheios de ansiedade, achando que por causa de sua loucura ou ansiedade vai conseguir adquirir ou acrescentar algo em sua vida. Não vai. Olha só o versículo 27 de Mateus capítulo 6. Versículo 27 de Mateus capítulo 6. Qual de vocês, por mais que preocupado esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Qual de vocês, por mais que esteja preocupado, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Nós não somos capazes de acrescentar qualquer coisa à nossa vida, à nossa casa, por meio da ansiedade. Agora, quando confiamos em Deus, quando descansamos no Senhor, quando descansamos no Pai, colocamos, não é? Priorizamos o reino de Deus em nossa vida, priorizamos a adoração ao Senhor, tudo é acrescentado. Tudo é acrescentado, tudo se torna abençoado. Vamos fazer outra leitura para você continuar entendendo o que o Senhor quer falar com você. Veja só. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Quando você confia em Deus, abre mão de sua ansiedade, abre mão de sua loucura, abre mão de seu orgulho e passa a confiar no Senhor, Ele se põe ao seu redor. A palavra diz que Ele se põe, Ele se coloca, Ele diz, calma aí, deixa eu envolver aquele ali, aquela dali, o meu filho, a minha filha com a minha presença. É por isso que a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, ele está mais distante, ele está ali, ao derredor, distante, procurando alguém para tragar, procurando alguém que remove, deixa de confiar em Deus e passa a viver loucamente, passa a viver cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de dúvida, para ele poder ir lá e tragar. Agora, aquele que confia no Senhor não pode ser tragado, não pode ser vencido por Satanás, porque o Senhor nos envolve com a sua presença. O Senhor nos envolve com a sua presença. O segredo é confiar no Senhor, para então receber a presença do Altíssimo. Aleluia. Aí vamos ler outro salmo agora também. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão.
Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Ou seja, se você não deposita sua confiança no Senhor, não adianta trabalhar dia e noite, se matar de tanto trabalhar, se matar de tanto se esforçar. Ontem eu estava com um amigo, ele estava dizendo que ouvi um testemunho, né? E o testemunho que ele ouviu resume-se em: quando você abençoa alguém, quando você dá a sua oferta alçada, dá o seu dízimo, as bênçãos do Senhor são destravadas em sua vida. Aí ele pegou e falou: é por isso que eu estou todo travado, porque não estou dando dízimo, não estou dando oferta. Ele reconheceu, falou: é por isso que eu estou todo travado. Eu vi esse testemunho, ele falando, vi esse testemunho e fiquei meditando, fiquei pensando: Senhor, é por isso que eu estou todo travado. Então, quando você deixa de confiar no Senhor, porque ofertar é confiar em Deus, dizimar é confiar em Deus. E não adianta comentar aqui, querer falar o contrário, que se você não tem essa fé, nem adianta. Não adianta discutir com quem não compreende, com quem não tem essa fé. Isso é para quem consegue acreditar em Deus. Então não adianta a gente querer discutir, querer mostrar, querer inserir esse desejo de ofertar, de dizimar na pessoa, porque isso depende da fé de cada um. Então, se você tem fé, se você confia em Deus, você oferta, você dizima, você ajuda o próximo, você estende a mão para os necessitados, e as bênçãos dos céus são destravadas em sua vida. Por quê? Porque você está confiando em Deus. Não adianta em nada você trabalhar, você se esforçar, você levantar cedo, dormir tarde, perder tempos preciosos com a família, momentos preciosos com a família, momentos preciosos com os amigos, porque está ocupado, trabalhando, correndo atrás de dinheiro. Não adianta, porque você não vai conseguir nada, porque você não está confiando em Deus. Você pode até conseguir juntar uma boa quantidade de dinheiro, mas o melhor você vai perder, que é tempos preciosos, momentos preciosos em primeiro lugar com Deus. Momentos preciosos com a sua família, momentos preciosos fazendo a obra de Deus, ajudando o próximo, momentos preciosos louvando a Deus, com os amigos, né? Você perde esses momentos, por quê? Porque está preocupado em apenas acumular finanças e perde aquilo que Deus tem para você. Agora, aquele que confia no Senhor, aquele que confia em Deus, ouça só o que a palavra do Senhor diz. Se você não crê, não adianta. Você vai querer discutir, você vai querer argumentar contra, mas isso daqui é para quem crê. É para quem quer acreditar. Agora o versículo 2 de Salmo 127 diz o seguinte: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite. Eu conheço pessoas que trabalham 24 horas por dia e folgam, né? Um dia, ou seja, trabalha em 2 empregos e folga um dia. A trabalhar desde a madrugada até a tarde da noite. E se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Ele está dizendo: é inútil gastar a sua saúde, machucar o seu corpo de tanto trabalhar, preocupado com o alimento, preocupado com o financeiro, pois Deus
cuida de seus amados, de seus filhinhos, enquanto dormem. Ele não está falando para você virar um preguiçoso e ficar dormindo aí o dia todo enquanto Deus faz tudo por você. Não, não é isso. Ele está falando para você não fazer, para você não trabalhar em excesso, que você não precisa se matar de trabalhar, que você não precisa perder tempos preciosos com Ele, com o Senhor e com a sua família. Você tem que trabalhar? Tem. Tem que correr atrás do alimento? Tem. Mas sem excesso, confiando que o que você pode fazer, dentro de seu limite, você vai fazer. E aquilo que você não pode fazer, Deus fará enquanto você dorme. Ele cuida de você. Ele é Deus. Ele cuida de seus amados, de seus filhinhos. Então, como é que você está vivendo? Qual é o seu estilo de vida hoje? Aí, versículo 16 de Efésios 5. Aproveitando ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. No original, traz esse versículo como remindo o tempo. Remindo o tempo. Quando se fala em remir, fala-se em comprar de volta, né, aquilo que já era seu. Ou seja, Jesus Cristo nos remiu, Deus nos remiu. Fomos criados por Ele, decidimos nos afastar dele, escolhendo o pecado, e Ele, por nos amar, foi lá, criou um plano de salvação e nos remiu. Ou seja, nos comprou de volta, já pertencíamos a Ele, decidimos nos afastar e Ele foi lá e nos resgatou, nos trouxe de volta para perto dEle, com um valor muito alto, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Ele ressuscitou, está vivo, morreu por cada um de nós, para que pudéssemos estar aqui, ouvindo esta mensagem. E a orientação dele para nós é que a gente faça o mesmo. Que a gente procure remir o nosso tempo, ou seja, passar a administrar o nosso tempo, parar de perder o tempo, parar de gastar o nosso tempo com coisas que são inúteis. Parar de perder tempo e fazer o que deveríamos fazer e não estamos fazendo. Cada um de nós temos um tempo determinado aqui na terra. E aí, quando você chegar lá na glória, Deus pode chegar até você e dizer: você teve oportunidade de fazer isso e não fez. Por quê? Porque preferiu ficar parado, sentado, olhando o tempo passar. Tem muita gente sentada olhando o tempo passar e não faz o que deveria fazer para Deus, não faz o que deveria fazer em seu casamento, e aí, por ficar sentado, parado, perdendo tempo, e aí o casamento, por exemplo, começa a ter problemas, aí a pessoa chega diante de Deus e pergunta: por que está acontecendo isso em minha vida? Por que está acontecendo isso em meu casamento? E Deus responde para você agora: porque você ficou sentada e não fez o que deveria fazer. Quantas vezes você tinha, vamos começar por coisas bem simples, bem básicas. Quantas oportunidades de dizer: eu te amo, você perdeu, você deixou de passar. Quantas vezes você poderia falar para o seu marido, para a sua esposa: olha, eu te amo, e preferiu não falar, deixar essa oportunidade passar. E aí, quando ele foi embora, ou quando você foi embora, e chegar diante de Deus e ver que você poderia ter feito isso e aquilo outro e não fez, porque ficou sentado, preferiu deixar o tempo passar. Quantas vezes, o interessante, vamos entrar num ponto aqui, era para a gente entrar um pouco mais à frente, mas Deus vai
vai nos orientando. Veja só o que está escrito em Romanos capítulo 12. Eu até fiz um vídeo ontem, está aqui em nosso canal. O vídeo se chama A Vontade de Deus para Você. Está aqui em nosso canal, depois você pode assistir e meditar. E eu cito este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte. Deixa eu... A Bíblia não abriu aqui. Hoje o barulho aqui está alto, mas dá para... O povo está fazendo... Romanos 12, versículo 3. Neste versículo é tão interessante que Deus fala que a gente não pode nos achar, né, melhores do que realmente nós somos. Não, olha só, guarde isso no seu coração. Não podemos achar que somos melhores do que realmente somos. A gente tem uma mania de olhar para as pessoas e julgar as pessoas pelo fato delas errarem, né? E dizerem que vão se consertar, né? Aí daqui a pouco passa 2, 3 dias, um mês, um ano, ou passa pouco tempo, vão lá e fazem o errado de novo. Falam que vão se consertar, parece que vai dar certo agora, parece que o negócio vai desandar, parece que realmente vão tomar vergonha na cara, a gente pensa assim. Passa um pouco tempo, vão lá e fazem de novo. Tudo errado. E aí a gente começa a dizer, são sem vergonha. Eu vou abrir mão de orar por essa pessoa, eu vou abrir mão de ajudar essa pessoa, eu vou abrir mão de ajudar esse povo, porque é um povo sem vergonha. E esquecemos que nós também somos sem vergonhas diante de Deus. Porque quantas vezes o Senhor diz, faça isso, e você diz, vou fazer. E aí, passa 1 hora, 2 horas e não faz. Passa o dia inteiro, não faz. Passa uma semana, não faz. Passa um mês, não faz. Você que está aqui nos assistindo, graças a Deus, os irmãos que estão aqui cultuando com a gente, são os que estão nos acompanhando desde o início dos cultos, né? E teve aqui um dia que Deus nos deu uma palavra, e quando nós estamos ministrando aqui, não é só para você aí não, é para nós aqui também, é para mim. Essa palavra serve para mim em primeiro lugar. Deus está falando comigo em primeiro lugar. Fala com você também, mas fala comigo, fala com a pastora Glaucia. Deus nos deu uma mensagem algumas semanas atrás, acho que no mês passado, falando que a gente tem que orar sim, mas que a gente tem que agir, que a gente tem que sair do lugar, né? Aqueles leprosos lá do livro de Reis, né, que a gente ministrou, eles conversaram e agiram, e Deus falou, é tempo de agir, é tempo de agir, de pôr em ação. Deus já nos orientou, a gente tem que pôr em ação. Então várias vezes Deus fala com a gente disse que vai fazer, a gente disse que vai, né, sair do lugar, passa dias, meses, e a gente não faz o que deveria fazer, e aí Deus vai lá e fala de novo, e a gente diz que tá bom, Senhor, e não faz mesmo assim, e fica parado, perdendo tempo. E quando as coisas começam a dar errado, a gente pergunta por quê. Olha o versículo 3 de Romanos 12. Ele diz o seguinte, presta atenção aí na leitura. Com base na graça que recebi, ou seja,
com base na autoridade apostólica, né, de Paulo, com base na autoridade, na intimidade que ele tinha com Deus, com base no favor que Deus deu a ele, dele fazer a obra, dele escrever esses ensinamentos para nós, ele diz o seguinte: dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. A gente gosta, aqui mesmo a gente fala direto, que nós temos que nos examinarmos, né? E a gente gosta de falar muito isso também na ceia do Senhor, né? Aí Paulo diz o seguinte, continua dizendo: antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Sejam honestos em sua autoavaliação. Sabe o que é interessante? Que eu posso ser melhor do que a pastora Glaucia em algumas coisas, mas sou muito pior em outras. E eu tenho que ser honesto nessa minha autoavaliação, para ver o que realmente, né, para ver se eu sou bom ou se eu sou ruim. E para reconhecer aquilo que é ruim, que eu tenho que abrir mão disso. Então a gente gosta de olhar para as pessoas e dizer isso, aquilo, outro, sendo que, claro, posso ser melhor do que fulano em muitas coisas, sim. Posso estar melhor do que fulano em muitas áreas da minha vida. Mas com toda certeza, não é provavelmente e nem incerto, mas é certeza, eu sou pior em muitas outras coisas. Porque ninguém é perfeito. E todos os dias nós temos que melhorar um pouquinho mais. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Mas para isso acontecer, eu tenho que ser honesto em minha autoavaliação. Leio de novo o versículo para ficar gravado em seu coração. Romanos 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, voltando aqui, Jesus Cristo uma vez falou algo muito interessante, que quando foi questionado a respeito do perdão, quantas vezes devemos perdoar? Aí Jesus dá uma soma lá impossível por dia, né? Ou seja, Jesus está dizendo, não há limite para o perdão. Quantas vezes houver erro, da mesma quantidade deve haver o perdão. A gente acha que é merecedor disso diante de Deus ou diante das pessoas, mas quando são as pessoas, a gente acha que elas não merecem. E nos achamos melhores do que elas, porque não estamos fazendo o que elas fazem, mas podemos estar fazendo algo muito pior. Você tem administrado o seu tempo? Você tem administrado qual a maneira que você está vivendo diante de Deus, diante da sua família? Sabe o que é ainda mais interessante? Não é porque você não escuta reclamação das outras pessoas que você não tem que melhorar. Não significa que você é perfeito porque você não escuta ninguém reclamando de você.
É por isso que Paulo diz que nós devemos ser honestos em nossa autoavaliação. Porque é meu dever me autoavaliar e não as pessoas me avaliarem e me mostrarem o que eu estou. É claro, o amigo, o irmão, né, a esposa, o marido, podem nos ajudar nisso. Mas o dever de reconhecer o meu erro é meu. Eu tenho que me autoavaliar e pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda nisso aqui, porque eu não consigo não. Sozinho não consigo. Então para de perder tempo, porque ontem mesmo, a esposa desse amigo que estava com a gente também lá, falou o seguinte: eu estava ouvindo uma pregação de uma irmã, e essa irmã falou, tem muita gente preocupada com a pandemia, com a saúde, deve estar sim preocupado, né? Com a saúde, com a pandemia, se cuidar, né? Não ser... como é que fala? Sumiu a palavra da cabeça. Não ser imprudente, né? Não ser imprudente, irresponsável, andar aí de qualquer jeito sem máscara e falar, eu já ouvi gente aqui mesmo, né, perto da gente falar que isso não existe não, que essa pandemia é mentira, que esse vírus é mentira. Tem gente doida ainda agindo dessa forma. Não podemos agir assim imprudentemente. Devemos sim andar com máscara, com álcool em gel, né, lavar as mãos, nos proteger e proteger o nosso próximo. No entanto, o que adianta ficarmos ansiosos, preocupados, malucos com isso e esquecermos do nosso relacionamento com Deus? E esquecermos que o tempo está passando. O tempo está passando. E Deus conta com você para romper, para saquear o inferno. E o inferno está lotando porque você está deixando o tempo passar. E aí quando chegar lá diante de Deus, Deus vai falar, olha, eu te dei esta missão e você não fez. Porque não quis fazer. Porque os recursos o Senhor sempre nos dá, Ele provê. Isso na obra dEle, isso na família. O seu casamento, Deus permitiu que você casasse, não foi para seu casamento ser motivo de Satanás ficar feliz, não. Essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é boa, agradável e é perfeita. O que é bom, agradável e perfeito não é aquilo que agrada ao mal, mas é aquilo que deixa a Deus feliz e você regozijando. O que Deus tem para você, a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, não é o mais ou menos. Não é tá bom, não está perfeito, mas também não está ruim. Deus não quer isso para você. Deus não quer para você o que não está bom, mas também não está ruim. Deus quer para você aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Mas para você experimentar isso, você deve parar de perder tempo ficando aí sentado e tomar atitude, reconhecer no que você precisa melhorar e agir, porque Deus chamou os corajosos. Quem é que não herdará o reino de Deus? A gente lembra dos homicidas, a gente lembra dos adúlteros, a gente lembra, né, dos mentirosos, a gente lembra dos beberrões, a gente lembra de tudo, mas a gente não lembra dos covardes. E quando a gente lembra dos covardes, a gente vincula isso com tudo, menos com a falta de coragem de fazer o que é certo. Para fazer o que é certo, para fazer o que a Bíblia diz que tem que fazer, tem que ser corajoso. Para se opor ao mundo tem que ser corajoso. Para se opor à vontade de Satanás tem que ser corajoso. Para agir de acordo com o que Deus quer que você haja, tem que ser corajoso. E não adianta bater o pé, fazer berrinha, que não entra no céu aquele que é covarde.
Não entra. Para abrir mão de sua própria carne tem que ter coragem, porque não é fácil. Para abrir mão de sua própria vontade, de sua carne, tem que ser corajoso. Para calar a boca, às vezes, tem que ser corajoso, né? Para se controlar, tem que ser corajoso. É, verdade. Tem que ter muita coragem. Você falar isso, peraí, só que coisa. Para se controlar, tem que ser corajoso. É muito interessante você falar isso, porque a gente acha que às vezes, né, a gente tem a ideia totalmente errada de dizer assim, ser corajoso é chutar o pau da barraca mesmo, é brigar, é gritar, é mostrar quem manda. Isso é ser corajoso. Na verdade, glória a Deus por essa frase que Deus colocou na sua boca agora. Por toda essa mensagem, mas por essa frase em especial, porque, na verdade, louvado seja Deus. Ser corajoso mesmo é matar a carne, né? Que a gente tem muitos impulsos e a gente tem vontade. Existem situações que nos levam mesmo a querer gritar, querer acabar com tudo, quebrar tudo, literalmente e com palavras também, de todas as formas. Mas ser corajoso, de fato, é isso. É se controlar, é deixar Deus falar, é deixar Deus agir na nossa vida e deixar que o nome dele seja glorificado sempre através de nós. Quando a gente escolhe fazer isso, né, glorificar Deus, mesmo glorificar o nome de Deus, mesmo através de uma situação das mais adversas que a gente possa imaginar, é isso que é ser corajoso de fato. Que coisa linda. Olha como Deus está nos ensinando, né, nessa manhã. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, se controlar, né, é ser corajoso. É romper as barreiras mentais construídas ao longo dos tempos, pondo em prática a renovação da mente e aceitando essa renovação por meio do Espírito Santo também exige coragem. Tem que ser corajoso. E Deus está chamando os corajosos. E os corajosos dos quais Deus está falando aqui, é justamente isso, não é aqueles que saem metendo a mão na cara de todo mundo, não. Não é aquele que sai falando a torta direita, não. Não é aquele que falo mesmo e doa quem doer. Não é isso não. Os corajosos que Deus está chamando são aqueles que passam por cima da sua própria carnalidade e não usa a sua carnalidade a favor, né? Para se auto-justificar e dizer que faz mesmo. Não. Para o seu casamento ser melhor, sua família ser restaurada, né? Para o seu ministério ser bem-sucedido, para o seu casamento ser bem-sucedido, sua família ser bem-sucedida, seu ministério ser bem-sucedido, para você academicamente e profissionalmente ser bem-sucedido, porque é o que eu acabei de falar. Tem gente que precisa da restauração e tem outros que falam, não está ruim, não está bom, mas também não está ruim. Então Deus está falando para você ser bem-sucedido, não ficar aí em cima do muro, porque o que é em cima do muro, o que é morno, né? O que não é bom e também não é ruim, é morno. Não é quente nem frio, não é uma coisa nem outra, não é de Deus. Deus não gosta disso, pelo contrário, Deus quer vomitar, porque o que não é quente nem frio é o covarde, é o que está parado, é o que está estagnado, é o que dá ânsia em Deus. Então Deus está falando, eu não quero filhos mais ou menos, eu não quero filhos com os seus casamentos mais ou menos, eu não quero filhos com as suas famílias mais ou menos, eu não quero filhos obreiros mais ou menos, eu não quero filhos mais ou menos, eu quero filhos excelentes. Por exemplo, Daniel,
Daniel, você vai ler, ele foi levado em cativeiro como prisioneiro, e de prisioneiro ele virou um funcionário excelente no palácio. De prisioneiro ele virou chefe dos chefes, porque a Bíblia diz que ele era excelente em tudo. Ele era excelente como servo do Senhor em primeiro lugar, e em todas as outras áreas. Ou seja, ele era perfeito? Não, ele tinha as falhas dele, com certeza. Mas a cada dia ele procurava melhorar diante do Senhor. Deus quer te dar uma vida cheia da graça do poder dele. A vontade dele para você, repito, é boa, perfeita e agradável. Então, o versículo 16 de Efésios 5 diz o seguinte: aproveitem o máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Ou seja, os dias são maus. Você não sabe quando as oportunidades vão acabar. Você não sabe quando o tempo vai acabar. Se você tiver um dia, que um dia seja excelente diante de Deus e em todas as outras áreas. Se você tiver 2 anos, 10 anos, 100 anos, que você busque a cada dia a excelência de Deus para você. Não, aí o versículo 17 de Efésios 5, o que já viemos falando aqui durante toda a pregação. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para você? Já falamos. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, é maravilhosa. A vontade de Deus para você é excelente. É por isso que o versículo 18 diz o seguinte: não se embriaguem com vinho. Muitos de nós damos aqui apenas sentido à bebida alcoólica, né? No entanto, tem uma mensagem ainda mais profunda além para nós neste versículo. Porque tem muita gente viciada não só no alcoolismo, mas tem muita gente viciada na covardia, tem muita gente viciada com o pecado, tem muita gente embriagada com a covardia, em não querer sair do lugar, em não querer se controlar, em não querer fazer o que deve fazer. Tem gente embriagada com a falta de ação. Meu Deus do céu, eita Jesus. Tem gente embriagado com a falta de ação. Sabe por quê? Porque não agir é bom para a carne. Não agir, né, nesse sentido no qual que a gente está falando, é muito bom, porque você fica parado, fica ali apático, deixa as coisas acontecerem e não faz nada. Porque receber nas mãos tudo de mão beijada, né, é bom, é agradável, não tem que fazer esforço nenhum. Agora, agir exige esforço, exige trabalho, exige dedicação. E tem muita gente embriagada com a falta de tudo isso, com a covardia. Tem gente embriagada em não querer sair do lugar. Porque traz uma falsa sensação de estabilidade. Agora Deus está dizendo: hoje eu quero te encher com o Espírito. Porque olha só que tremenda a palavra do Senhor. Paulo escreve a Timóteo dizendo que o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de equilíbrio e paz. E olha aí que tremendo. O Espírito que Deus nos deu não é de covardia. Aí para
mostrar que a coragem da qual ele está falando não tem nada a ver em sair por aí dando na cara de todo mundo, falando o que quer e agindo descontroladamente, ele diz, não é de covardia, mas é de poder, ou seja, é de ação, é de equilíbrio, ou seja, nos faz saber nos controlar, nos dar controle, porque um dos frutos do Espírito Santo é o controle, domínio próprio e de paz. Você não vive a paz ainda, porque vive a paz aquele que tem este Espírito aqui, o Espírito Santo. É por isso que ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito, ele não é covarde, ele sai do lugar. Ele não está embriagado com a covardia, com a falta de ação, com o descontrole. Não é? Ele está em constante ação. Só que isso daqui é difícil. Porque não é feito pela carne, é feito pelo Espírito. Isso daqui você não vai aprender com sessões de terapia. Não é desfazendo dos profissionais, não. Mas isso aqui você só vai conseguir pelo Espírito Santo. Somente Ele pode nos dar este poder de agirmos, de sairmos do lugar, de colocarmos em ação aquilo que a palavra dele diz que devemos fazer. É por isso, olha só como a palavra, ela está toda conectada, porque é o próprio Deus. João 3:8 diz, o vento sopra, né? A gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A gente escuta a voz dele, a gente escuta o som do vento, mas a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito. Por quê? Porque a carne dele não sabe. A carne dele está desligada, desconectada. Ela não tem controle nenhum. A carne dele não tem domínio nenhum sobre ele. A carne dele não faz ele ficar parado ali, não. O Espírito movimenta. E o interessante é que o Senhor Jesus que fez essa declaração, falando em uma conversa com Nicodemos. E essa declaração de Jesus é feita, ilustrada com o movimento do vento. O vento não fica parado. Vento não é vento se não está movimentando, não é? Vento não é vento se ele não estiver movimentando. Se não tiver movimento, não tem vento. Não tem vento, pronto. Se não tiver movimento, não tem vento. Se o crente não está em movimento, é porque ele não tem um Espírito. Meu Deus, olha que coisa forte. Senhor da glória. O crente cheio do Espírito, ele está em constante movimento. Jesus. E não é o glória a Deus, aleluia, e bater palma, pular e correr dentro da igreja. Não é isso não. Meu Deus. Ai, Jesus. O movimento aqui é aquele que faz o crente crescer, melhorar a cada dia diante de Deus, como esposa, como marido, como filho, como mãe. Ele está em constante movimento. Vamos fechar esta mensagem aqui dizendo novamente: o crente que está parado é o crente sem o Espírito. Meu Deus. Vou insistir nisso aqui. Por que Jesus fez essa declaração a Nicodemos, fazendo essa ilustração do crente cheio do Espírito com o vento? Porque se não há movimento, não há vento. Se o crente está parado, não tem um Espírito. Porque o crente cheio do Espírito está em constante movimento. Aleluia. Abrindo mão de sua carne. Meu Deus. Abrindo mão do seu eu. Abrindo mão de estar parado,
se covardando, né? Sendo covarde. É por isso que é o espírito de poder. Poder não fica parado. Poder é aquele que está agindo, aquele que está movimentando. Mas também é um movimento equilibrado. É um movimento que traz paz. Eita Deus, aleluia. É um movimento do céu. Glórias É o movimento do Espírito. É um movimento que nos faz, né? É um Espírito que nos faz estar em constante movimento, cheio de poder, mas também cheio de equilíbrio e cheio de paz. Aleluia. É o movimento do céu. Meu Deus. Glórias a Ti, Senhor. E Jesus diz hoje para nós: É forte. quero Eita. libertar você dessa embriaguez, Essa covardia, Jesus. dessa covardia. Eita, Pai. E quero te encher Meu Deus. do Espírito, para você começar agora. Não é amanhã não, é agora. Se você vai receber o Espírito agora, então vai ser agora, não vai ser amanhã. Não vai ser daqui um ano. Meu Deus. Se nós vamos receber este Espírito, e se estamos recebendo o Espírito agora, então o movimento vai começar agora. E não se preocupe se você vê um negócio, se você vê um agito, um negócio diferente, tudo quanto é área em sua vida, é porque o movimento vai acontecer simultaneamente em todas as áreas Glória de sua vida, Aleluia. porque o que Deus tem para você é bom em tudo, é perfeito em Glória todas a as Deus. áreas de sua vida. Então você vai começar a movimentar aí no seu casamento, vai começar a Aleluia, movimentar Jesus. na família, Em nome de vai Jesus, começar aleluia. a movimentar na igreja, na obra. Aleluia. O movimento é completo. Deus está nos libertando da embriaguez, da Eita, covardia Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. e nos Obrigada. enchendo do Espírito para começarmos a movimentar. Oh, glória, aleluia, Jesus. Porque tem muita coisa que era para a gente fazer, Meu a Deus, gente ainda foi não bom. está fazendo. Jesus, amado. O movimento começa agora. Eita, papai. Amém, pastor? É forte demais, meu Deus. Como Deus é bom, né? Gente, olha, eu tenho falado todos os dias, eu estou super repetitiva nisso, né? Mas não tem como falar outra coisa. É o que Deus tem ministrado ao meu coração resumidamente. Não tem como ser cristão sem fazer a obra. Não tem como ser cristão. Sabe? Se não houver movimento de fato na nossa vida, se não houver transformação. Nossa, como esse Deus é lindo. Eu estava falando isso esses dias com uma amiga minha, né? Falando que não tem como a gente ser cristão sem viver as bênçãos sobrenaturais do Senhor. E também falei aqui, né? Essa semana que a gente já voltou, falei aqui que não tem como. Se